Olá, pessoal. Meu nome é Liciane Belo, sou professora na área de biofotônica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diversas possibilidades da interação da luz com o tecido biológico, principalmente na área da odontologia, né? Que vocês vão observar quantas oportunidades são essas. Então, a gente vai estar passeando entre a fotobiomodulação, o diagnóstico em tempo real, a terapia fotodinâmica, né? E qual é a correlação entre elas. Porque muitas vezes, com o conhecimento, você consegue fazer os seus planejamentos baseado nesse conhecimento, né? Que muitas vezes você realmente precisa entrar com uma terapia fotodinâmica e, num segundo momento, intensificar o reparo do tecido, né? Em outros momentos, você precisa primeiro identificar o que acontece com aquela localidade, se há uma contaminação. Então, a luz, neste contexto, né, da fluorescência, em que nos traz um diagnóstico em tempo real, pode contribuir para estratégias mais assertivas. Então, acompanhe comigo, que vai ser muito engrandecedor, eu tenho certeza. E para que eu possa me apresentar para aqueles que não me conhecem, né? Eu sou cirurgiã dentista, hoje especialista em harmonização orofacial, então é uma área muito ampla de concentração que eu estou hoje, apesar de ter iniciado os trabalhos, né, dentro da odontologia, baseada na odontologia hospitalar. Então, com essa visão mais ampla, a gente realmente consegue trazer todo o contexto de contribuição do reparo tecidual, né? Principalmente quando a gente trabalha com reabilitações, que é uma área também da harmonização orofacial, né? Pacientes paralisados, pacientes queimados, pacientes que tiveram outros acometimentos que implicaram na estética também são afastados do meio social, demandando uma necessidade de profissionais que também olhem para este público, né? E, logicamente, hoje, nós temos aí o cirurgião dentista trabalhando com biomoléculas, trabalhando com a toxina botulínica, e que ele também pode ter implicações no uso, né, destes biomateriais, aonde você pode modular os seus efeitos, contribuir para as intercorrências quando elas acontecem, até mesmo mediante o uso do ácido hialurônico, né? Então, a gente vem nessa caminhada aí de 25 anos de formação dentro da área odontológica e também, principalmente, deste conhecimento da biofotônica, para poder contribuir em que você otimize a utilização dos seus equipamentos, compreenda um pouco mais sobre todos esses meandros terapêuticos, né, e como direcionar os seus planejamentos sempre baseado em circunstâncias individuais, que é onde, de fato, a gente consegue ser muito mais eficiente nas nossas abordagens. Então, a gente não pode deixar de comentar que a luz, ela é um dos primeiros tratamentos que a civilização humana, né, acabou recebendo. Então, isso inicialmente ficou conhecido como a helioterapia, aonde Grécia e Egito faziam com que a luz do sol fosse prismada e colocados os pacientes, né, os indivíduos dentro de câmaras onde essa luz era prismada, obtinham-se os resultados de tratamento. Logicamente que nós temos muito poucos relatos dessa época, né? Sem dúvida, este contexto era todo baseado no mecanismo empírico, né? E hoje a gente trouxe a luz do conhecimento através dos séculos, a utilização da luz de uma forma muito mais científica, muito mais assertiva no conceito biológico para compreender o que de fato essa luz rege. O que não é difícil, né, da gente já antecipar aqui que somos seres regidos pela ausência e pela presença dela, né? Então, para os nossos hormônios serem secretados, para que nós tenhamos diversas circunstâncias que são desencadeadas ao longo do dia e também ao longo da noite, a presença e ausência de luz vai ser preponderante para que metabolismos específicos ou até mesmo a fisiologia tecidual seja correlacionada com ações, né, da nossa fisiologia. Então, a luz, ela sem dúvida é uma das estratégias terapêuticas mais longamente utilizadas e hoje com o embasamento científico ficou muito mais simples para que a gente possa compreender exatamente como isso acontece. Então, quando nós nos referimos ao uso dentro da medicina e odontologia, nós precisamos aí trazer, né, um médico que foi laureado, inclusive, com o prêmio Nobel, o professor Finsen, no início de 1900,
quando ele mesmo, como portador de doenças dermatológicas, né, observava que a sua exposição à luz solar contribuía para a melhora do seu quadro clínico. E foi então onde ele começou a disponibilizar a vinda, né, dos pacientes de dentro dos quartos para ambientes mais iluminados, para essa exposição à luz solar, percebendo então que principalmente a faixa da luz UV era a que mais intensificava a melhora desses quadros. Ainda hoje, a parte médica conhece bastante fototerapia relacionada ao uso da luz terapêutica na banda da luz UV, né? Inclusive, é uma terapia em que nós podemos dizer que a luz UV restrita, né? Então, esses pacientes, eles recebem a luz UVB e UVA, e hoje esses tratamentos, eles são direcionados para pacientes com psoríase, pacientes portadores de vitiligo, pacientes afetados, né, por algumas condições de linfomas, do linfoma cutâneo, que pode, inclusive, ter uma melhora aí a partir da irradiação. Os nossos equipamentos de luz, quando nós utilizamos a fotobiomodulação e os outros equipamentos disponíveis pela tecnologia MMO, não utiliza essa banda de luz especificamente, porque ela também tem a sua contrapartida, né, que é poder desencadear alterações biológicas, como, por exemplo, alterações do DNA. Mas, sem dúvida, a luz, ela precisa ser abordada de uma forma mais ampla para que os profissionais que a utilizem conheçam um pouquinho da sua história para saber de onde viemos e para onde vamos, né? Porque é sempre olhando para a história em que nós vislumbramos novos horizontes. Então, hoje, o uso atual da luz, né, da biofotônica, porque a biofotônica é a grande área que estuda a interação da luz com o tecido biológico. Então, logicamente que a gente tem uma área bastante ampla, né? Mas que hoje a gente vai estar direcionando um pouquinho mais para o conhecimento do diagnóstico, né? Que a gente pode estar aí colocando como fluorescência, né? O diagnóstico óptico, o corte e a fusão do tecido com uma alta potência, por exemplo, que a gente pode fazer cirurgias onde o laser ele pode ser utilizado como bisturi de luz, né? A sensibilização letal de micro-organismos e tumores, terapia fotodinâmica ou a própria PDT, né? Como é o acrônimo em inglês da terapia fotodinâmica, e a fotobiomodulação, que sem dúvida hoje ela tem uma ampla utilização, tanto de forma local como sistêmica, e aqui o objetivo é exatamente a gente passear por todas essas circunstâncias onde a interação da luz com o tecido biológico se utiliza da baixa intensidade, né, ou ainda da fluorescência para poder propiciar aí os eventos necessários para que a gente possa identificar as condições do tecido, interagir com a morte microbiana ou ainda atuar diretamente sobre o metabolismo celular, para poder melhorar um processo de reparo tecidual, para poder aprimorar um reajuste da homeostase, que é tão fundamental para que, de fato, a gente possa ter sucesso nas nossas estratégias clínicas. Então, falando sobre o laser, né? O laser é um acrônimo na realidade, né? O laser ele foi desenvolvido na década de 60. Nós tivemos aí uma briga homérica entre diversos pesquisadores que lutaram por mais de 30 anos sobre a patente, né, desta tecnologia e, logicamente, que posteriormente isso foi fracionado entre todos, porque todos contribuíram muito para o desenvolvimento delas. Mas, sem dúvida, o primeiro a construir o laser de fato foi o professor Maiman, né? Inclusive, era na equipe dele que o professor Endre Mester, conhecido como pai da fotoestimulação, né, como era denominada a mesma técnica de fotobiomodulação na época, porque se acreditava que a luz ela só era capaz de estimular, o que na realidade hoje a gente entende como uma modulação. Então é tanto possível a gente estimular quanto inibir determinados mecanismos biológicos. O interessante dessa tecnologia é que quando nós olhamos para o fóton, né, que é a partícula que intermedia o espectro eletromagnético, né, a grande partícula aí que realmente consegue interagir com o tecido biológico em todas as suas possibilidades, né, ela está dentro dessa irradiação, né, dessa radiação, todos esses fótons que constituem um feixe luminoso,
ou eles estão na crista da onda, né, desta onda, ou eles estão no vale dessa onda. E essa característica que só existe no laser vai fornecer aí o contexto de colimação, de coerência e monocromaticidade tão característicos do laser, né? Logicamente que tudo isso, todas essas características, elas são dependentes, né, da absorção dessa luz para que sejam desencadeados todos os eventos necessários para que de fato a gente possa entrar no tecido com uma energia radiante e transformar essa energia radiante em energia química e eletroquímica, que de fato faz com que essas alterações metabólicas aconteçam. Então, mediante esses eventos, nós vamos ter aí de uma forma muito superficial, a gente pode dizer que ela inibiria a morte tecidual, então inibiria o contexto de apoptose celular, aumentaria a proliferação celular, aumentaria a migração celular e a adesão celular, o que constitui todas as características necessárias quando pensamos, né, nos eventos da própria inflamação para culminar no reparo tecidual de qualidade, entre outras características, como a própria característica ótica, que é o poderio de alinhar a ligação entre as moléculas na reconstituição desse tecido, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Mas, de fato, é importante dizer que o laser tem características únicas, né? Não que seja a única forma de você poder atuar com este contexto biológico, porque LEDs que tem uma alta intensidade, né? Porém, fótons caóticos, quando a gente vai para a literatura, é possível observar os mesmos benefícios que o laser traz, né? Mas ainda a gente sabe que o laser é o padrão ouro, né? Dessa terapia aí, conhecida como fotobiomodulação. Então, quando nós falamos, né, destes tratamentos intermediados pelo fóton, como nós já vimos, o fóton, ele é a partícula elementar do espectro eletromagnético. Para a terapia da fotobiomodulação, nós vamos focar especificamente aos comprimentos de onda que constituem a luz no visível, né? Então, nós vamos estar ali entre o 400 até o infravermelho próximo, né? Então, 808, 810, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Que é onde de fato a gente vai ter este feixe, onde a luz visível é preponderante. Mas não podemos nos esquecer que o espectro eletromagnético ele pode ser utilizado nas áreas médicas e odontológicas de uma forma muito mais ampla, né? A estética, por exemplo, ela se beneficia da radiofrequência, das ondas de ultrassom, né? Que também constituem, estão ali adentras no espectro eletromagnético, só que de uma forma diferente, onde o fóton eles têm um outro comportamento devido ao seu comprimento de onda. Mas para nós aqui hoje, nós vamos focar aí nas luzes visíveis, né, e um pouquinho para o infravermelho, mostrando aí a contribuição que este feixe luminoso pode incitar mediante ao contexto fisiológico tecidual. Então, é sempre importante dizer que a luz aqui, ela vai ser abordada como uma medicação, tá? E quando nós falamos de uma medicação, nós precisamos nos basear sobre o remédio, né? Então, o que que eu preciso surtir neste tecido? Qual é a minha intenção? Qual é a minha célula-alvo, né? O que eu preciso promover metabolicamente para que eu possa, de fato, ir de frente aos objetivos que eu pretendo para as alterações necessárias neste metabolismo. Então, tudo isso é dependente do comprimento de onda. A gente sabe que a fotobiomodulação, ela não é intermediada apenas com a luz vermelha e infravermelha. Porém, outras luzes, elas têm predileção, né? Às vezes, principalmente pela sua capacidade de penetração no tecido. Então, dependendo da alteração que você precisa promover, existe um comprimento de onda mais interessante, né? Porque ele vai estar sendo absorvido exatamente naquela profundidade esperada. Então, quando nos referimos, né, a este tratamento que utiliza a luz em baixa intensidade, veja, mesmo quando eu falo de LED,
LEDs em alta intensidade, o fato dele ser caótico, ele não consegue ter um comportamento como um laser de alta intensidade, né? Porque o laser de alta intensidade, pelo fato dele ser coerente e colimado, uma intensidade de tal forma que o corte tecidual aconteça. O LED não. O LED ele pode provocar um processo térmico, tá? Mas não na mesma definição que o laser. Então, aqui a nossa referência é realmente utilizar a luz em irradiâncias que não gerem alterações térmicas ao tecido, né? Independente de ser de alta, como LED, intensidade, ou de baixa intensidade, como um laser, né? Que vai propiciar de fato essa interação conhecida como fotobiomodulação. O eficiente aqui é que a gente sempre observe o feixe que vai ser oferecido ao tecido, a potência do equipamento que vai ser trabalhado, para que a gente, de fato, utilize em determinado tempo uma energia suficiente para desencadear essas interações, mas que não culmine principalmente com alterações térmicas teciduais. Isso é o advento da fotobiomodulação. Então, principalmente, essas tecnologias, elas vão propiciar uma interação, como eu já falei inicialmente, né? Nós temos aí uma energia radiante que será transformada através de fotoreceptores, né? Que quando a gente fala do metabolismo da luz, se é assim que a gente se referir a esses eventos, é exatamente a capacidade da luz promover alterações através do mecanismo de absorção. Então, uma estrutura molecular absorve a luz e a partir deste evento ela vai transformar essa energia em uma energia química ou em uma energia eletroquímica, dependendo, né, dos acontecimentos metabólicos provocados, para que de fato a gente possa surtir alterações estruturais nessa molécula e, consequentemente, alterações de metabolismo, consequentemente, alterações fisiológicas, tá? Então, muita gente que ainda não compreende como todo esse mecanismo benéfico acontece, quando a gente compreende, né, essa interação através do estudo da biofotônica, fica muito mais simples de compreender que, na realidade, são energias que são transformadas. E a partir dessa transformação, que é a absorção por este fotoreceptor, por esse cromóforo, em que há uma alteração estrutural desse cromóforo, de algumas possibilidades, né? Então, ele pode estar liberando um elétron, né, essa estrutura molecular, dentro dos seus diversos átomos constituintes, você acaba liberando um elétron onde há uma emissão, uma condução energética, por exemplo, uma condução desse potencial elétrico através da emissão desse elétron, ou ainda a alteração da estrutura molecular em si, ou seja, essa molécula, ela mudou o seu aspecto, apesar de ser ainda a mesma estrutura, né? Por exemplo, uma água, aonde quando ela absorve, a molécula de água, quando ela absorve a luz infravermelha, ela tem uma retração das suas ligações covalentes, né, entre os hidrogênios e o oxigênio, propiciando uma alteração dessa estrutura molecular, em que o rolamento de uma molécula com a outra vai projetar uma alteração da reologia, por exemplo, né? Então, quando a gente compreende como esse mecanismo microscópico se reflete ao macroscópico, fica bastante interessante da gente compreender como a luz funciona. Então, aqui para exemplificar, né, nós temos cromóforos específicos para os diversos comprimentos de onda. Então, hoje a gente compreende que o citocromo C oxidase é um dos mais importantes em relação à luz vermelha em 660 nanômetros, mas ele também absorve na luz azul. Então, dependendo dessa interação, veja, essa estrutura molecular, ela pode vibrar mais delicadamente ou mais intensamente, e a partir dessa vibração é que nós podemos ter, inclusive, a destruição dessa molécula. Então, por isso que a gente fala que fotobiomodulação é uma interação com menor intensidade, aonde você tem essa transformação possível para que haja realmente uma energia sendo transformada em outra. E a partir daí, liberação, por exemplo, de alguns contextos, como é o caso do óxido nítrico, né? Então, quando você irradia o tecido, células portadoras de mitocôndrias e nucleadas, a partir do momento que você teve absorção pelo citocromo C oxidase deste comprimento de onda, há uma alteração estrutural e uma fotodissociação do óxido nítrico que está lá interligado
ao terminal M dentro desta estrutura molecular, e com essa liberação nós temos diversos eventos metabólicos inerentes a este contexto de alteração estrutural. Isso só para a gente exemplificar com a luz no vermelho, a luz de em 660 nanômetros. Se eu fosse falar do infravermelho, o infravermelho, por exemplo, quando a gente tem essas mesmas células nucleadas e com mitocôndrias, a predileção de absorção vai ser exatamente ali nos fosfolipídios, onde você tem uma estrutura molecular, né, introduzida em determinadas localidades nas cristas mitocondriais. Então, apesar da gente ter eventos semelhantes, como o aumento da energia, o aumento do consumo de oxigênio, a liberação de óxido nítrico, os eventos metabólicos, eles são diferentes a partir de cada comprimento de onda, os eventos iniciais. Então, tanto a luz infravermelha quanto a vermelha vão contribuir para toda essa alteração metabólica que vai acontecer dentro dessas células, constituindo aí um aprimoramento da expressão gênica, impedindo com que haja expressão de genes pró-inflamatórios, principalmente, e o mais interessante é a condução dos caminhos que levam o fator nuclear kappa-B a trazer contextos regulatórios, né, induzindo aí uma capacidade maior de neutralizar os oxidantes, ou ainda, né, os radicais livres de uma forma geral, que não são só os oxidantes, né, a gente tem os nitrosativos, nós temos os carboxílicos, só para exemplificar. Então, o fato é que a luz, ela não funciona por si só, né, ela tem todo um mecanismo inserido nessa absorção que realmente desencadeia eventos que são bastante interessantes para a homeostase metabólica. Então, é importante dizer, né, que eu sempre gosto de estar trazendo um pouquinho deste alerta para os colegas, né? Quando a gente olha o ciclo de Krebs, né, que nós sempre nos lembramos da transformação dos substratos, né, citrato em isocitrato, e assim sucessivamente para a produção da energia, quando nós vamos suplementar, por exemplo, eu tenho um paciente que desenvolveu uma parestesia, e que eu vou utilizar o laser para contribuir para o reparo tecidual deste nervo que foi acometido, ou por compressão, né, ou por algum contexto viral que possa ter sido introduzido juntamente com a agulha. Então, né, quando a gente fala iatrogênico, é exatamente pelo desconhecimento da origem do problema que pode acontecer. Nós sugerimos que tenha sido, mas não temos essa certeza. Porém, esses pacientes, eles precisam estar em condições de responder a essa interação com a luz, né? Então, se a gente busca oferecer um tecido com mais resistência, né, mais suporte, por exemplo, quando a gente vai se ver diante de um tratamento estético, aonde de fato você precisa contribuir para a chegada de mais oxigênio, para que os mecanismos metabólicos, né, da formação da matriz extracelular sejam intensificados, eu preciso ter os insumos para que essa construção aconteça. Da mesma forma como se eu preciso reabilitar um tecido nervoso, eu preciso me atentar aos insumos necessários. Vejam, aqui nós mostramos o ciclo de Krebs, mas existe uma demarcação sublimiar da presença de vitaminas, como o complexo B, né? Fazendo com que essas transições entre os substratos vão acontecendo. Então, nós, como profissionais da área da saúde, não devemos nos esquecer dos preceitos biológicos, da interação molecular, da biologia molecular envolvida. Então, é por isso que muitos dos colegas que acabam não tendo sucesso em determinadas terapias não compreendem como alguns tiveram e o caso deles não deu certo. Olhe para o seu paciente fisiologicamente, né? E identifique o que é que pode estar contribuindo para melhorar ainda mais essa interação, porque a luz ela é extremamente eficaz, porém, ela não tira do bolso insumos necessários para que você reconstrua esse tecido, para que você sinalize adequadamente, para que essa célula consiga formar os insumos necessários, né, para todo um mecanismo de reparo tecidual, ou, logicamente, de acordo com os objetivos que a gente tem para essa terapia, ok?
Então, aqui só para a gente pontuar, né? Então, começamos aí o mecanismo de interação da luz com o tecido biológico. Então, a gente tem essa absorção, né? Principalmente do vermelho e do infravermelho, que são, sem dúvida, os comprimentos de onda mais utilizados, né? Melhor embasados em literatura, com uma ampla, produção científica, identificando aí todos os fatores contribuintes, né? Para que a gente, de fato, consiga trazer uma homeostase mais adequada ao tecido, e sem dúvida é onde nós vamos focar mitocôndria, né? Então a luz ela tem uma interação na mitocôndria mais especificamente, não só nela, mas mais especificamente nela, para poder trazer essas alterações iniciais, né? Então o aumento da energia intracelular, o aumento de sinalizadores, como os próprios radicais livres, as células, uma coisa que muita gente se confunde é pensar que mediante um tratamento é necessário esgotar radicais livres formados. Isso seria, além de ser impossível, seria uma besteira, né? Porque se nós não temos os radicais livres como sinalizantes iniciais, simplesmente a gente não tem coagulação, a gente não tem reparo tecidual, não tem cicatrização, a gente não tem uma sinalização necessária. Então, radicais livres induz principalmente a conversa autócrina, né? Para que a célula desencadeie os mecanismos conhecidos através do contexto de hormese, aonde você oferece inicialmente uma alteração para que essa célula consiga, de fato, responder a esse dano inicial, tá? Então, aqui os radicais livres eles são necessários inicialmente e depois, logicamente, que com todo o ajuste, né, dessa expressão gênica que acontecerá através do tratamento, nós vamos estar modulando o caminho, principalmente da expressão induzida pela presença do fator nuclear kappa-B, que é intensificar o nosso mecanismo antioxidante e, consequentemente, a neutralização desses radicais que foram gerados inicialmente. Então, a luz ela é conhecida como a sua característica inicial de interação como uma terapia oxidante, né? Só que, em contrapartida, através desse mecanismo inicial, é onde de fato ela desencadeia alterações fundamentais para que o manejo, né, do processo inflamatório, principalmente, aconteça da melhor forma possível, né, inclusive trazendo uma resolução mais adequada. Muitos me perguntam, falam, poxa vida, então se eu produzo, né, para quem trabalha com estética sabe que o reparo do tecido muitas vezes os efeitos, né, estéticos requeridos, eles precisam passar pelo processo de inflamação, porque é assim que a gente vai redensificar o tecido, é assim que a gente vai ter respostas em relação a esse tratamento. Porém, quando há um desajuste desse mecanismo inflamatório, é onde nós temos as respostas ruins. Então, é onde o nosso paciente pode manchar, é onde um dano tecidual exacerbado pode repercutir numa dificuldade de reparo tecidual. Por isso, gente, que nós falamos sempre que há todo um manejo para que a gente, de fato, consiga estabelecer a homeostase no tecido, tá? Então, principalmente para quem trabalha com a estética, há uma necessidade do controle deste dano tecidual. Há uma necessidade do dano em si, porém, que ele seja regulado, né? Para que a gente não tenha respostas exacerbadas. Em contrapartida, veja, quando eu tenho um paciente com uma ferida que não fecha, por exemplo, os mecanismos exigidos, eles são muito semelhantes ao paciente da estética. Também queremos fechar o tecido, também queremos reparar o tecido adequadamente, porém, esse paciente que não fecha a ferida, ele pode ter implicações importantes. A glicemia é uma delas. Pacientes diabéticos ou com padrões glicêmicos alterados por uma resistência insulínica, né, vão acabar tendo todo um delay, né, uma dificuldade desse reparo, exatamente porque essa glicemia alterada, essa glicose solta, né, essa glicose livre, ela vai estar atuando diretamente em eventos muito importantes, em proteínas biologicamente ativas, em lipídios que biologicamente têm um valor inestimável, né, para que o contexto metabólico de fato aconteça.
aconteça. Então, é por isso que a gente precisa ficar atento, não só entender muito e profundamente como a luz interage no tecido biológico, mas, sem dúvida, compreender como esse metabolismo deve ser. Porque se a gente tem esses padrões de alteração, o princípio é fazer primeiro essa glicemia baixar, para que, de fato, aquele reparo local, aquela localidade onde a ferida pode se estabelecer de uma forma mais prolongada, não prejudique aí de forma inadequada esse processo de reparo. Então, por isso que a gente precisa compreender cada fator envolvido. E olha que interessante. Nos tempos atuais, né, a ciência ela vem mostrando o quanto é importante a oxigenação do tecido. Então, tanto para o diabético, né, ou para aquele que tem uma ferida mais persistente, ou para o paciente que busca resultados estéticos, utilizar de ferramentas que facilitem a oxigenação tecidual é, sem dúvida, uma das melhores estratégias que o profissional da área da saúde pode lançar mão. E aqui entra, sem dúvida, a fotobiomodulação. Porque um dos primeiros eventos interessantes que nós temos em relação a isso é realmente estabelecer um plano, né, de chegada de oxigênio melhor, porque a hemoglobina que não estará glicada, ela terá a capacidade de fazer a sua condução desse oxigênio para os tecidos periféricos de forma bastante adequada. Então, aqui veja, nós temos aí principalmente a interação da luz vermelha, né, fazendo com que haja alterações importantes mitocondriais, ao mesmo passo que a luz infravermelha, ela vai atuar diretamente nos canais iônicos, né? Então, esses canais iônicos vão contribuir para sinalizações intracelulares e, consequentemente, essas células que estão recebendo essa energia radiante, que estão alterando esse padrão energético para a energia química e eletroquímica, né, através da absorção deste fóton pelos cromóforos, né, que são complexos moleculares, vão estar aí ajustando o seu metabolismo para melhores respostas. Então, aqui só para a gente pontuar, né, a importância, quando uma célula, aqui o modelo celular é de uma célula nucleada e com mitocôndrias, né, a partir do momento que você tem diversas agressões a essa célula, seja pelo contexto inflamatório, radiações, como, por exemplo, a alta exposição à luz UV, né, a exposição prolongada à luz UV, a toxicidade do próprio oxigênio, né, então o oxigênio em ambientes desmetabólicos, ele pode realmente trazer a formação de uma demanda de radicais livres extremamente altas que vão extrapolar a mitocôndria e perturbar o retículo endoplasmático, que terá dificuldade em produzir proteínas melhor enoveladas, né? Porque nós temos toda uma estrutura molecular que precisa ser respeitada na síntese destes contextos, né? Então, a luz aqui, ela entra com as suas características antioxidantes, com as suas características regulatórias e também com as suas características óticas, para poder contribuir aí não só na sobrevivência dessa célula, reduzindo aí a possibilidade da apoptose, mas principalmente fazendo com que essa célula tenha capacidade em produzir, né, em sintetizar de forma melhor aí os contextos inerentes à sua localidade, né? Então, o fibroblasto, por exemplo, quando nós irradiamos, ele terá uma capacidade de sintetizar uma matriz extracelular melhor, né, de melhor qualidade, uma proteína melhor tropolizada, uma elastina, né, melhor alinhada, o que é de fundamental importância, porque é o poderio biológico que é aumentado quando a gente tem este cuidado. E aqui, logicamente, né, nós estamos falando da produção excessiva, né, dessa demanda de radicais livres, então nós vamos contribuir para que esse núcleo ele não estabilize, né, não se estabeleça aí a expressão gênica de contextos pró-inflamatórios. Nós teremos aí um aumento, né, de todo o complexo antioxidante tão fundamental para a sobrevivência do tecido e para o ajuste da homeostase dele também, tá? Então, vamos falar um pouquinho da clínica, né? O que que a fotobiomodulação pode nos ajudar aí? Nós temos diversos equipamentos, né, das plataformas da MMO, inclusive o inicial, que a gente fala que é o laser duo, né, que é ele que tem a capacidade de promover o ILIB. Então, para aqueles que ainda não estabeleceram uma rotina do uso da luz, é importante, diante de qualquer demanda, sempre colocar a luz, porque ela sempre vai
ajudar, né? Em todas as possibilidades terapêuticas, a luz sempre estará contribuindo com as suas características. A fotobiomodulação, vamos falar de pacientes oncológicos, né? Pacientes de estética que são extremos, né? Aqueles que trabalham na odonto hospitalar, aqueles que trabalham na harmonização orofacial, mas também aqueles que estão dentro da implantodontia, dentro da endodontia, da periodontia, que são, né, as demandas aí de rotina para o cirurgião dentista. Então, aqui, essa paciente é uma paciente oncológica, recebendo a quimio oral, né? Então, quando a gente olha a dentição dela, é possível ver arestas pontiagudas que contribuíram para a manifestação dessa afta gigantiforme, né? E, logicamente, com essas estratégias de tirar essas arestas mais pontiagudas, nós vamos estar induzindo, ajudando com a luz, o reparo de tecido, porque esses pacientes, devido à própria medicação, eles têm um delay na capacidade do reparo tecidual, já que a própria medicação está aí induzindo uma não chegada de oxigênio, uma redução da vasculatura do tecido, né, exatamente para tirar a nutrição do tumor que está se desenvolvendo. Então, esses pacientes, eles precisam de auxílio para que, de fato, consigam alcançar aí um reparo mais rápido, porque muitos desses pacientes acabam sendo impedidos de se alimentar ou ainda evoluindo para quadros muito mais graves, né, como broncoaspiração, por exemplo, por causa de contextos de mucosite mais agressivos. Então, assessorar esses pacientes previamente aos tratamentos do câncer, né? E, logicamente, mediante as toxicidades dessa medicação, que não são incomuns, né? Logicamente que 100% dos pacientes de cabeça e pescoço, eles vão manifestar a mucosite oral, né? Mas 40% de todos os outros pacientes que também são portadores de cânceres, eles também irão ter algum grau de manifestação dessas toxicidades. Então, a fotobiomodulação pode contribuir muito para estes pacientes, tá? Aqui, por exemplo, já é um caso de um paciente jovem, né, uma alimentação muito ruim, baseada em ultraprocessados, em fast food, que mordiscou o lábio e estava com dificuldade do reparo tecidual acontecer, né? Então, veja, nesse caso, gente, o profissional ele precisa identificar essas deficiências, né? Sempre pensar nos contextos associativos, né? Quando ele tem essa capacidade, se não encaminhar ao médico para que essa suplementação possa ser devidamente introduzida, né? Ou ainda fazer a fotobiomodulação para reduzir a dor, porque o contexto de dor, por exemplo, ela é rapidamente alcançada no quesito analgesia, porque a luz, ela vai ter uma interação com os canais iônicos, tanto o vermelho quanto o infravermelho, né? O infravermelho, logicamente, com uma atuação mais eficaz, mais evidente, mais imediata, mas o vermelho ele também vai acabar tendo essa contribuição pelos próprios desencadeamentos metabólicos que a luz vermelha propicia. Então, o fato da gente auxiliar, né, na emissão desse sinal doloroso, fazendo com que a despolarização dessa fibra nervosa seja menos induzido, né, vai contribuir sem dúvida para que esse paciente ele tenha uma sensação de dor muito menos intensa do que se não tivesse feito a fotobiomodulação. E, consequentemente, né, que o reparo do tecido vai acontecer porque a luz ela está ajustando, ela está regulando e a gente também pode ter sucesso, mesmo que em períodos um pouco mais extensos do que se a gente tivesse um olhar para essa suplementação mais imediatista, né? Mas ainda assim a luz sozinha ela é capaz de também conseguir melhorar processos. Sempre eu digo, né? Quando a gente pode se basear numa tríade, sempre olhar essa parte nutricional, né? Ou com o auxílio de uma equipe multidisciplinar, ou ainda orientando o paciente a tomar, né, as vitaminas necessárias para que essa contribuição aconteça, sem dúvida o processo é mais rápido. Porém, a luz, né, ela vai estar induzindo metabolicamente para que esse contexto também seja aprimorado, mesmo que em eventos um pouco mais demorados do que seria se a presença dessas vitaminas tão importantes já estivesse ali. Então, aqui só para mostrar todo esse trâmite, né, o tempo de regeneração. Então, veja, nessa condição, o paciente já não sente dor, a gente já não tem exposição profunda, a reptilização é evidente, né? A gente vê
essa contração da ferida, né, da periferia para o centro, e aí a gente tem uma resolução completa já do quadro, onde o paciente, inclusive, ele não teve mais manifestações de outras circunstâncias, porque também foi uma mordiscada, né, foi uma agressão tecidual imediata. Então, é importante, em pacientes oncológicos, outras formas da gente contribuir, né? A fotobiomodulação, ela vai ajudar no reparo do tecido acontecer. Então, os pacientes com radiodermite, como foi este paciente, que realmente para de falar, né? Perde a voz, um desconforto imenso, né? Saindo da região onde a neoplasia está localizada, nós podemos irradiar para contribuir para que esse paciente melhore mais rapidamente, né? Logicamente que aqui nós estamos nos referindo aos pacientes oncológicos, mas quando a gente pensa em pacientes que cantam, por exemplo, né, onde a demanda das cordas vocais é enorme, a luz também vai estar contribuindo, né? Porque a gente vai estar ajudando esse cantor a estar gerenciando esses radicais livres, a melhorando toda uma performance metabólica das células envolvidas, para que a gente possa ter esses achados clínicos, né, tanto no paciente oncológico que recebeu o dano tecidual por causa dessa terapia que ele está se submetendo, quanto ao cantor que está tendo uma alta demanda do uso da voz, né? É muito interessante a gente fazer essa analogia, porque esses dois públicos de pacientes são altamente beneficiados no contexto do uso da fotobiomodulação. Mais um evento interessante, né, a alopecia química, que é provocada pelo uso de quimioterápicos, né, essa paciente ela ficou por mais de 4 anos sem identificar a presença dos pelos da sobrancelha, né, o pelo do próprio cílios dessa paciente apresentava um encurtamento bastante grande. E com a fotobiomodulação, sem irradiar diretamente, né, na placa tarsal, na pálpebra móvel, nós observamos que como eventos indiretos, essa paciente ela teve o crescimento dos pelos da sobrancelha, e isso acontece no cabelo também, né? Tanto que a gente tem diversas publicações para aqueles que pretendem utilizar o seu equipamento para melhorar a condição do cabelo do paciente, né? Tratando alopécia, por exemplo, também obterá sucesso pelos mesmos mecanismos, né? Fazendo com que haja aí uma neutralização de radicais livres, aprimorando os eventos metabólicos e, consequentemente, tendo consequências como essa melhora. Quando a gente fala de pacientes que se submeteram a cirurgias, né, nesse caso, o paciente veio com sequela de lifting facial, aonde ela teve um desabamento do terço médio, né? Então, a luz, ela vai contribuir de qual forma aqui? Primeiro que, né, no caso dessa paciente especificamente, quando ela veio para o tratamento, ela já tinha essa condição por mais de 6 anos, né? Ela não era uma paralisia efetiva, porém, ela teve um desalinhamento das abas nasais, o que trazia um contexto estético para ela bastante desconfortável. Então, ao submetermos essa paciente à fotobiomodulação, qual foi o objetivo principal? Trazer tonicidade à musculatura. O fato de contribuir com o tônus do terço médio já fez com que houvesse uma simetria mais adequada na face dessa paciente, aquele desabamento da aba do nariz foi gerenciado. Então, o sorriso, apesar da paciente ter o PMMA, né, que é um biomaterial definitivo nos lábios, e infelizmente a sequela cirúrgica que pode ficar de um contexto de remoção é tão grande que por parte da paciente ela preferiu manter esse biomaterial, né? Mas a luz ela contribuiu para estar trazendo tônus dessa musculatura, melhora da postura nasal em questão, para que de fato a gente tivesse uma característica de fisioterapia do terço médio da face. Logicamente, gente, que como possivelmente nós tivemos aí algum interrompimento nervoso, né? Algo que possa estar, como não tem exames, né, com tamanha sensibilidade para identificar exatamente aonde foi o problema, a nossa sugestão é sempre estabelecer esse tratamento de acordo com a paciente, que ela tenha o conhecimento de que este tratamento eventualmente precisa ser refeito, né? Porque ao longo do tempo a possibilidade dessa musculatura perder o tônus novamente, de perder a postura da aba nasal ainda é uma possibilidade.
Aqui, esse evento de melhora, ele foi alcançado dentro de 8 sessões. Então, a gente pode sempre conversar com o nosso paciente para que ele esteja bem orientado nesse sentido, né, de quantas sessões serão necessárias, novas sessões, para que a gente, de fato, estabeleça protocolos bem compreendidos pelo paciente diante, né, das possibilidades da fotobiomodulação. Outras consequências, né, que nem essa paciente portadora de blefaroespasmo, ela foi submetida durante muitos anos ao uso da toxina botulínica tipo A para poder paralisar esse músculo que trazia esse espasmo, porém, as sequelas desse tratamento foi de fato trazer aí uma falta de tonicidade, né, culminando com uma hipotonicidade hemifacial intensa. Então, essa paciente ela foi submetida a um tratamento de fotobiomodulação para restabelecer o tônus dessa musculatura, que o objetivo não era estético, era de reabilitação de fato, mas a gente tem que reconhecer que o estético e o reabilitador, eles não se dissociam, né? Consequentemente, quando a gente trata uma paciente de reabilitação, ela vai acabar manifestando aí aparências estéticas de melhor qualidade, reinserindo a paciente na sociedade, né, facilitando aí com que ela volte a ter uma estima, uma autoestima melhor, né? Isso contribui para a saúde mental dos pacientes também. Então, aqui a fotobiomodulação, ela foi extremamente importante. Essa paciente, ela não queria mais tirar foto, né? Ela se envergonhava porque a sensação que ela tinha era de um derretimento facial. Então, aqui, entre uma sessão e outra, foram necessárias 20 sessões de reabilitação, tá? Sessões relativamente rápidas, ao em torno de 5 minutos, né? Com protocolo bem definido aí da fotobiomodulação, para que a gente pudesse contribuir para a melhora do suporte tecidual. É importante dizer que essa paciente, ela não conseguia comer mais. Também como portadora da síndrome de Sjögren, a luz não contribuiu só para a tonicidade, a luz também contribuiu para uma melhor qualidade da saliva produzida. Possibilidades aqui são muitas e os benefícios também em relação aos achados que nós vamos somando aí quando a paciente é submetida a essas terapias luminosas. Sem dúvida, hoje a demanda do ILIB é fundamental, né? Hoje a gente compreende todos os benefícios que a luz intravascular já vinha nos trazendo, né? Pelos relatos, principalmente os relatos russos de literatura, e hoje com a técnica equivalente, só que fornecida de forma transcutânea ou transdérmica, nós também podemos somar às nossas intervenções a contribuição que a fotobiomodulação sistêmica pode nos dar, né? Então, irradiar um paciente previamente a um contexto cirúrgico, dentro de um tratamento, de tratamentos estéticos, é fazer com que a gente tenha uma regulação, principalmente de padrões glicêmicos, de alterações de pressão arterial, de condições do mecanismo antioxidante, né? Então, esse paciente ele vai estar, inclusive, tendo a reologia do sangue de uma forma mais eficiente para a chegada do oxigênio nos tecidos abordados. Então, a luz ela pode contribuir tanto restabelecendo o padrão zeta, quanto aumentando a capacidade de resposta do sistema imune, né? Então, é importante dizer, gente, que essa luz ela não é preventiva, né? Muitos dos colegas acabam se confundindo com a explicação, né, do que de fato nós podemos produzir, por quê? A luz, nesse caso, ela não é o antígeno, né? Ela não está apresentando a forma como o nosso organismo vai responder a uma infecção. Porém, ela vai aprimorar essa resposta, né? Então, ela vai atuar nas células da imunidade para que essas células adequadamente respondam mediante a este processo de infecção, para que a gente tenha a chegada dos anticorpos mais rapidamente e, logicamente, que as células de defesa, fagocitando esses micro-organismos que estão aí injuriando este corpo, né? Injuriando este organismo. Então, a luz aqui, ela contribui de diversas formas, numa atuação bem direcionada.
Um outro contexto muito interessante que a gente também pode abordar é que cada célula irradiada, imagine o nosso sangue, que é um tecido fluido, né, que ele tem tanto as células vermelhas quanto as brancas, cada célula dessa carrega consigo um pacotinho de energia que vai contribuir para locais distantes à área irradiada, também para que o metabolismo seja alterado. Nesse caso, nós dizemos que a luz ela pode inclusive interagir com o sistema endocannabinoide, né, por esses diversos pretextos que nós falamos até agora da sua atuação. Então, ela vai realmente melhorar a imunidade, porque ela faz com que o metabolismo de cada célula envolvida seja aprimorado, vai atuar diretamente nas células locais, quando necessário, né? Então, por isso que, dependendo da necessidade do seu paciente, para os fisioterapeutas, né, que estiverem assistindo a aula, quando mediante um paciente portador de uma úlcera varicosa, por exemplo, talvez o ILIB não seja tão interessante de ser feito na radial, ele pode ser feito na poplítea, né, numa área mais próxima aonde o acometimento está acontecendo. Eu só não recomendo que vocês inicialmente já iniciem pela carótida, primeiro pela falta de estudos que nós temos em relação ao deslocamento do ateroma, pode acontecer, pelo vasorrelaxamento que a luz pode propiciar. Então, a gente sempre vai no periférico. Veja, todos os pacientes, mesmo os portadores de arteriosclerose, podem ser submetidos. Só não recomendamos que se interaja diretamente na carótida desses pacientes, e sim nos tecidos, né, nos vasos mais periféricos, para que haja uma remodelação da vasculatura, pelo fato da luz também contribuir para a fagocitagem da formação das placas ateroscleróticas. Então, o ILIB, veja, vai contribuir de uma série de possibilidades terapêuticas, né? Através do mecanismo antioxidante, aprimorando aí a expressão da superoxidodismutase, catalase peroxidase, a ceruloplasmina, protegendo as células das mutações e do envelhecimento, porque neutraliza os radicais livres, melhorando a capacidade hemorreológica, porque vai atuar diretamente nos padrões zeta das células envolvidas. Veja, um paciente que teve uma infecção recente, o fato dele ter as imunoglobulinas circulantes, né, que é exatamente a produção dos anticorpos, né, que vão contribuir aí para a melhora do quadro clínico do paciente, ele pode ter uma alteração reológica por causa deste padrão circulatório, da mesma forma como os marcadores de fase aguda da infecção, né? Então, o fibrinogênio também pode estar circulante, fazendo com que haja mais viscosidade no sangue, trazendo mais estresse oxidativo ao próprio coração do paciente para conseguir fazer o bombeamento desse sangue mais viscoso. Então, a luz ela vai estar ajudando a fluidificar isso, que de fato, sem dúvida, é de grande contribuição terapêutica. Assim como a gente também vai atuar diretamente nos mecanismos da inflamação, a gente vai estar lá interferindo na cascata do ácido araquidônico, na produção da ciclooxigenase, fazendo com que haja uma diminuição da prostaglandina, aumentando a produção da prostraciclina, onde a gente vai também estar contribuindo para diminuir a agregação da plaquetária, né, que é o mecanismo da aterosclerose, e não só disso, gente. É muito mais que, por exemplo, a partir do momento que você atua diretamente sobre a produção dos marcadores da inflamação aguda, dos produtos dessa inflamação aguda, como a proteína C reativa, que trabalha como um opsinizante, ela é uma opsinizadora, né? Então, o macrófago, por exemplo, ele tem a sinalização da proteína C reativa para poder conseguir fagocitar a maior parte dos micro-organismos. Quando a gente tem uma inflamação mais pungente, mais persistente, essa proteína C reativa, ela acaba desencadeando um comportamento atípico desse macrófago, ele se torna uma célula espumosa. E a partir de então, ele começa pela opsinização da proteína C reativa sobre a molécula de colesterol, ele acaba tendo um comportamento de aumentar o estresse oxidativo, que contribui aí para a expressão de diversos mecanismos que vão fazer com que a placa arteriosclerótica aumente em quantidade naquela localidade. Então, a luz realmente contribui para uma homeostase ampla, né, sistêmica, acima de tudo, também vai interferir aí no mecanismo do reparo
local, né, onde nós buscamos aí fazer uma produção, né, estabilizar, por exemplo, um elemento dentário no alvéolo através da produção de colágeno, pelo colágeno gengival, para que as fibrilas colágenas elas fiquem mais resistentes, menos flácidas, né? Então, tudo isso está envolvido no mecanismo sistêmico. Então, a gente pode realmente estar contribuindo demasiadamente aí para uma melhora do quadro. Sempre lembrando que é muito interessante a gente sempre ter como preceito para a irradiação sistêmica a luz infravermelha. Por quê? Porque a luz vermelha, por exemplo, ela também tem uma atuação no ferro, no cobre. Ela também faz com que haja uma interação mais intensa ainda na presença desses íons. E alguns pacientes que desenvolveram infecções, como o caso da Covid, acabam apresentando uma ferritina mais alta por um tempo mais longínquo. Então, a nossa recomendação, quando você desconhece o seu paciente sericamente, você não sabe se a ferritina está mais alta ou não, ainda a ciência não tem respostas para nos dar, a nossa orientação é que você use a luz infravermelha, que não tem tanta interação com esse ferro, para que a gente não tenha aí um aumento da hemossedimentação. Então, por isso que a luz infravermelha ela vai contribuir bastante também para um conceito aí da fluidificação do sangue, ou melhor dizendo, da reologia desse sangue, para que a chegada de oxigênio seja facilitada, mas sem interagir demais quando a gente tem uma presença mais alta de ferritina, por exemplo, que pode combinar com padrões de estresse oxidativo mais altos. Aqui, só para a gente dizer uma interação bastante benéfica que a luz pode trazer, é exatamente o fato dela vasorrelaxar a vasculatura, né? Então, cada hemácia que carrega esse pacotinho de energia vai contribuir para a transição da L-arginina em L-citrulina, né? Liberando o óxido nítrico endotelial, fazendo com que a gente tenha, né, esses lipídios biologicamente ativos, contribuindo para um uso mais adequado desses lipídios biologicamente ativos que não transitarão aí para a formação da placa arteriosclerótica. Então, aqui a luz ela vai auxiliar numa redução da pressão, num equilíbrio da pressão arterial. Não gosto de usar a palavra redução, porque pode achar que a gente inibe, né? Então, por exemplo, a glicemia, você baixa muito a glicemia através da luz? Não, ela tem uma característica modulatória, tá? Ninguém vai ficar com hipoglicemia pelo uso do ILIB, ninguém vai ter uma pressão muito reduzida por causa do uso do ILIB, é o contrário, tá? A gente consegue tratar, inclusive, nós já temos casuística de pacientes que reverteram quadros de diabetes tipo 2 somente com o uso da luz de forma transcutânea, ok? Então, aqui aquilo que nós falamos sobre a opsinização, sobre os marcadores de fase aguda, né, da síntese das proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa, fibrinogênio, as próprias interleucinas, que serão sintetizadas hepaticamente, a luz ela vai contribuir sobre, mesmo que a gente não irradie o fígado diretamente, o fato de irradiar o sangue, essas células que carregam esse pacotinho de energia, também vão fazer com que haja os eventos abiscopais, né? Evento abiscopal é aquele que acontece mediante a um contexto à distância, tá? Que não foi exatamente uma irradiação no local aonde está sendo sintetizado essas proteínas, ok? Olha aí, a proteína C reativa, a importância da gente controlar, né? Porque quando a gente ultrapassa os limiares referenciais séricos dessa proteína, nós podemos ter aí um prognóstico em acidentes cardiovasculares, né? Então, a gente tem aí uma ampla casuística mostrando que muitos dos pacientes que extrapolam esses valores, às vezes em valores altíssimos, nós conseguimos realmente contribuir com o uso de radiação sistêmica para trazer essa proteína C reativa a valores referenciais, reduzindo aí a arteriosclerose do paciente, contribuindo de diversas formas para a melhora sistêmica.
Então, é por isso que a gente diz que hoje, há mais do que a fotobiomodulação, é simplesmente de uso local, né? O cirurgião dentista e os profissionais da área da saúde podem começar a executar uma medicina radiante, né? Que é através da luz, que ela não é invasiva, ela não provoca sangramento, a gente não precisa introduzir nada no paciente, nós podemos focar num mecanismo necessário para contribuir para os nossos eventos, mas vamos acabar desencadeando eventos muito melhores, com uma projeção muito maior aí de um equilíbrio sistêmico mais evidente. Aqui só para falar sobre a hiperglicemia, muito comum também, né? Porque nós focamos muito nos pacientes portadores do diabetes. Porém, existem aqueles pacientes que estão aí com maus hábitos alimentares e acabam tendo picos glicêmicos frequentes no dia a dia, ou pela ingesta de ultraprocessados, ou pelo hábito, né, da ingesta de açúcar, que não são diabéticos tipo 2 ainda, mas com certeza um dia serão. A obesidade hoje, ela tem uma correlação com a mortalidade e a morbidade das diversas condições, né, que o paciente pode estar submetido, né? Então, a obesidade, ela amplia aí a possibilidade de graves consequências, exatamente por causa da condição que o paciente já tem. Então, se o paciente é obeso e acaba tendo uma COVID, a possibilidade de gravidade do quadro é grande pelo fato dele ser obeso. Então, a luz, veja, ela vai contribuir para o tratamento da obesidade, né? Se tivermos médicos aqui conosco acompanhando a aula, ele poderá se utilizar, além das estratégias já bem conhecidas em literaturas, estratégias mais atuais, o fato dele usar a luz sistemicamente nesses pacientes, né, vai ajudar ao ajuste da glicemia, que é sem dúvida uma das primeiras estratégias. E, consequentemente, ajustando a glicemia e a pressão arterial, nós contribuiremos para que a doença não prevaleça nesse paciente. Isso não só para médicos, né? O cirurgião dentista, que precisa ter um paciente mais equilibrado para submetê-lo a uma cirurgia, para fazer um procedimento mais invasivo. Então, o uso dessa luz vai contribuir para esse contexto na saúde do paciente, realmente possibilitando um procedimento muito mais seguro, né, aos olhos profissionais. Então, utilizem essa técnica sistêmica, porque o paciente vai ter bem-estar, ele terá uma qualidade de vida durante o tratamento, ele terá, né, mediante intervenções mais agressivas, um pós-operatório muito mais tranquilo, né, só pelo fato da gente ter um sangue que vá contribuir para a chegada desse oxigênio na localidade em que a gente precisa, tá? Então, tudo isso trará como benefício aí um padrão de pós-operatório muito menor do que estamos acostumados. Aquele paciente que muitas vezes fica uma semana para tirar os pontos. Então, se a gente consegue fazer irradiação local para ajudar ao reparo do tecido acontecer em loco e também sistemicamente contribuindo para a melhora do quadro geral do paciente, com certeza a cicatrização, né, o reparo desse tecido será de muito melhor qualidade e com tempo muito reduzido também. Só para a gente continuar dizendo, né, que isso é tão importante, a gente veja, se trabalhamos com estética, os profissionais, a harmonização orofacial, nós sabemos o quanto a pele glicada, a condição glicada do paciente vai impedir com que os eventos estéticos de fato se estabeleçam. Aos profissionais que trabalham, o paciente sofreu um acidente, precisa se submeter a uma cirurgia bucomaxilofacial por fraturas, né? Vai reduzir uma fratura. Então, quando ele recebe essa luz sistêmica, ele tem todo um padrão de regulação que com certeza vai ajudar ao processo do reparo, principalmente em intervenções mais amplas, como é o caso da cirurgia bucomaxilofacial, a ter melhor prognóstico, né? A ter um tempo de pós-operatório menor. Isso é qualidade de vida para o nosso paciente, isso é conforto. Sempre lembrando que hoje o cirurgião dentista ele passa a tratar diretamente sobre as consequências da hiperglicemia, porque mesmo que esse paciente ele se medique, né, para poder reduzir essa glicemia, tome os hipoglicemiantes, nós sabemos que infelizmente a indústria farmacêutica ainda não teve a capacidade de curar
esses pacientes, né? Algo que a fotobiomodulação hoje já traz com muita evidência, né? O fato dela conseguir realmente estabilizar aí nos padrões séricos da hemoglobina glicada, que é um dos marcadores, né? Que de fato diagnostica um paciente portador do diabetes tipo 2. E também para os pacientes portadores do diabetes tipo 1, nós podemos contribuir para a minimização, né, da formação, porque nós vamos estar ajudando a regular aí os padrões glicêmicos através de uma terapia extremamente eficaz, tá? Que tem outras formas de fazer com que a regulação da glicemia aconteça também. Radicais livres, então, como nós falamos inicialmente, toda forma de injúria, toda intervenção, mesmo que seja para tratar de uma doença ou de um contexto, né, onde esteja estabelecido o estresse oxidativo, é mais um estresse oxidativo. Então, a luz, ela vai ajudar, né, não diretamente, por exemplo, a luz vermelha, ela tem por si só uma característica antioxidante, porque quando ela atua diretamente no ácido ascórbico, quando ele formou uma nova molécula pela neutralização de um radical livre, ele perdeu a sua atuação antioxidante. A luz vermelha ela consegue quebrar essa ligação do ácido ascórbico, contribuindo para a sua elevação intracelular. Então, a gente sabe da importância da vitamina C, do ácido ascórbico, nos eventos de antioxidação. E muitas vezes o paciente ele não ingere quantidades adequadas ou ainda nem pode fazer porque ele tem uma tendência a formar os oxalatos, que é exatamente quando nós temos aí os subprodutos, né, sendo formados, contribuindo até para a formação de pedras nos rins, por exemplo, tá? Então, a luz vermelha, ela vai atuar diretamente nesse padrão de comportamento, né? Onde ela neutraliza esse estresse oxidativo que estabelece uma nova molécula para o ácido ascórbico. Então, a luz vermelha, ela realmente tem a sua característica de antioxidação de forma direta. A infravermelha, ela também tem uma atuação, mas não de forma direta, porque por fazer, né, a abertura dos canais iônicos, consequentemente, a sua forma de agir metabolicamente também contribuirá para fazer com que o fator nuclear kappa B tenha a expressão de antioxidante de uma forma mais intensa, né, mais robusta. Então, seriam esses caminhos diferentes que nós temos em relação aos dois comprimentos de onda, porém que os dois ajudam, culminam aí para uma melhora do quadro geral do nosso paciente. Aqui só para a gente mostrar para vocês, né, para vocês verem a diferença, né, de exames séricos de uma paciente sob o tratamento do ILIB, com o objetivo de tratamento das consequências do diabetes tipo 2, tá? Uma paciente com mais de 30 anos de curso de doença, portadora aí de diversas comorbidades, né, que é o caminho do diabetes tipo 2 acaba levando, mas que em algum momento, mesmo sem interagir com nenhuma outra medicação, esse é um caso clássico, né, que eu gosto bastante de mostrar, que foram 3 anos para a gente alcançar esse índice regulatório, né, extremamente eficaz, sem interagir com nenhuma medicação. Aqui foi só a luz sendo irradiada, estabelecendo uma homeostase de fato. Terapia fotodinâmica, né? Então, para aqueles que já possuem os equipamentos, muitas vezes a gente precisa interagir com fotossensibilizantes para poder atuar diretamente nas infecções. Então, quando nós vamos executar a técnica da terapia fotodinâmica antimicrobiana, hoje nós já temos aí estabelecida o reconhecimento do azul de metileno nas diversas concentrações, tá? Então, aqui é uma infecção por herpes labial, aonde a gente teve uma manifestação no lábio inferior e posteriormente uma manifestação no lábio superior. Então, a técnica, aonde a gente tem um tempo adequado para deixar este hipersensibilizante corando o local, né? Então, a gente vai aguardar, depois que passou o azul de metileno, tem que aguardar entre 3 a 5 minutos, né? Então, pode ser usado na concentração de 0,005%, ou de predileção, que é o 0,01%, tá? Principalmente em pele e lábios. Hoje a gente já vê pela literatura uma eficácia maior, numa concentração um pouquinho maior. Depois que aguardamos esse período em que o processo de corar o tecido foi
realizado de forma adequada, nós irradiaremos em cada centímetro quadrado 9 joules, né? O que vai despender o tempo de 1 minuto e meio de localização e toque da ponteira do DUO para que a gente possa ter uma efetividade. Aqui, só para exemplificar, 24 horas depois da terapia instituída, o que nós conseguimos de resultado é praticamente imediato. Então, extremamente eficaz, pode ser usado para herpes zoster, né? Então, para o cirurgião dentista, para descontaminação de bolsa periodontal, descontaminação de raízes radiculares, de líquen plano, né? Quando a gente tem a presença de líquen plano intraoral ou extraoral, a própria manifestação do vitiligo. Tá? Então, o vitiligo, ele pode trazer aí uma sensibilidade, pode estar localizado nos cantos da boca, regiões subjacentes, então, às vezes, vale a pena fazer uma terapia fotodinâmica prévia. Mucosites contaminadas, quando a gente tem presença de candidíase, pacientes portadores de prótese, pacientes imunossuprimidos, que acabam desenvolvendo com mais frequência essa infecção, para todas essas condições, a terapia fotodinâmica, ela é a primeira que deve ser instituída para descontaminar e aí sim, posteriormente, instituir a fotobiomodulação quando necessária, para que o processo de reparo seja devidamente executado. Aí a gente não pode deixar de falar, né, do laser de alta intensidade. Então, a MMO, ela desenvolveu aí a UTW Surgical, né, que é um laser de alta intensidade, aonde a gente consegue trazer remoções de lesões com muita eficácia, com um modus operandi muito mais simples do que seria realizado através da lâmina de bisturi, tá? Então, a concentração, né, a alta intensidade permite com que essa luz corte o tecido com muita delicadeza e bastante eficácia. Então, hoje nós temos as técnicas intraorais, remoção de gengiva, de lesões de uma forma geral, né? Existe uma técnica adequada para que a carbonização do tecido que precisa ser encaminhado para um histoquímico seja devidamente realizado, né? Para que não alcance aí o patologista com muita carbonização, porque senão fica difícil dele identificar a natureza da lesão em si, mas que com certeza é uma tecnologia que para o dentista contemporâneo precisa estar no seu dia a dia, né? Hoje a alta potência, ela é uma tendência onde nós conseguimos cortar o tecido com muita delicadeza, propiciar um pós-operatório muito mais eficaz, muito menos doloroso, sem a necessidade de pontos, porque ele corta e coagula ao mesmo tempo. Então é bastante eficaz. Aqui só para a gente mostrar, né, um passo a passo, identificada a possibilidade desse paciente estar desenvolvendo um carcinoma, né, apesar de não com características definidas, esse paciente ele estava apresentando uma ulceração abaixo, né, dessa hiperplasia tecidual já há pelo menos 30 dias. Então, nós optamos para fazer a remoção com o laser em alta intensidade. O processo cirúrgico, ele é muito sutil e ao entorno da lesão, né? O mecanismo de corte é muito rápido. Logicamente que a dose aqui necessária foi praticamente de 1.500 joules, então nós estamos falando de carbonização de tecido, de volatilização de tecido, por isso que a técnica ela precisa ser compreendida adequadamente. Hoje estou só pincelando para vocês conhecerem, para quem ainda não teve a oportunidade de utilizar. Fica a dica, né? Porque quem já fez cirurgia de língua sabe o quanto com bisturi isso é crítico de fazer, né? Apesar da anestesia precisar ser bilateral lá em região trígono, né? A gente tem aí a necessidade de que ela seja troncular, sendo que aqui uma anestesia bem realizada no local com uma quantidade ínfima já propicia bastante conforto para a realização da técnica. Um pós-operatório específico, a gente sempre vai ter essa pseudomembrana, né, envolvendo a área da remoção e que em pouco tempo isso se estabelece. Pós-operatórios, né, de longo prazo demonstram a efetividade da técnica, tá? Aqui foram 10 anos de acompanhamento, o paciente não desenvolveu uma nova hiperplasia, apesar de ter hábitos aí parafuncionais bem evidentes, né? Ele tinha mania de ficar
ficar raspando a língua, primeiramente nos dentes, né? E depois, quando colocou as próteses por causa das arestas pontiagudas do dente, ele manteve esses mesmos hábitos. Então, aqui é um caso para poder demonstrar para vocês, mas a literatura está recheada de casos clínicos que demonstram a efetividade e a delicadeza da técnica. E a fluorescência óptica, né, que como a gente precisa reconhecer, somos seres que brilhamos literalmente, então nós temos aí um comprimento de onda que nos conduz a bons diagnósticos em tempo real, para a gente saber exatamente se naquele momento há uma intervenção que possa ser feita, se existe algo que possa estar se desenvolvendo ali. Inclusive, gente, isso é técnica até da própria estratégia forense, né? Então, hoje, quando a perícia vai analisar o assassinato, se houve estupro, né? Então, é utilizado um mecanismo de fotossensibilizante e uma fonte de luz para poder identificar tecidos orgânicos. Então, as nossas células, as nossas proteínas, elas realmente brilham em determinado comprimento de onda. Por isso que essa técnica é tão eficaz para a detecção precoce de determinadas circunstâncias teciduais. Então, aqui a fluorescência, ela é uma condição que acontece porque nós temos a excitação, né? Então, veja, nós temos um comprimento de onda de excitação e um comprimento de onda de emissão. Então, o que acontece? Quando você direciona um comprimento de onda para determinada localidade ou em determinada estrutura ou proteína, há uma excitação e um decaimento espontâneo acontece, emitindo um novo comprimento de onda. Então, nós, dependendo da cor que nós enxergamos do tecido, a gente já sabe que naquela localidade existe uma circunstância definida. Tá? Então, é assim que nós podemos diagnosticar determinadas dermatofitoses, condições de presença de disbiose cutânea, a falta de fluorescência para o diagnóstico de displasias e neoplasias. Então, as possibilidades elas são imensas, né? Então, aqui só para a gente delinear a detecção precoce de carcinoma espinocelular, logicamente que aqui é sugestivo depois realmente a confirmação acontece através de biópsia. Então, só para vocês observarem a efetividade, veja, sob a luz convencional, nenhuma identificação, não há nenhum sinal de ulceração, elevação, nada que pudesse induzir o profissional a fazer qualquer outro exame. Porém, com a presença deste equipamento para esse diagnóstico em tempo real, você vai fazer uma prevenção, né? E muitas vezes é nessa prevenção que você tem um achado clínico, e aí sim há necessidade do encaminhamento da realização da biópsia. Na dermatoscopia, quando a gente tem duas lesões muito semelhantes, né? Então aqui nós temos uma ceratose seborreica e um melanoma, né? Então, lógico que quando a gente tem esse olhar de maior profundidade que a dermatoscopia nos proporciona, é possível identificar evidências básicas da diferença entre essas lesões. Porém, quando o profissional olha clinicamente, nem sempre fica muito fácil de identificar, principalmente essas linhas brancas reticulares típicas do melanoma, essa falta de homogeneidade nas bordas, sendo que a ceratose seborreica, ela tem no seu interior, no seu centro aí, esse aspecto de comedões, não, mas a gente consegue identificar as suas bordas. Então, quando eu tenho um equipamento como a fluorescência óptica, veja, o paciente chegou para poder fazer uma análise para tratamento de harmonização orofacial, a grande reclamação era uma condição como essa, a presença dessa alteração, e quando nós analisamos através do uso deste equipamento, que é o Evince, né, da MM Optics, nós tivemos a identificação dessa constituição branca, que veio este comprimento de onda. Na realidade, não há alterações de falta de fluorescência, né, que apareceria como uma sombra, e sim a presença dessa coloração branca. Então, isso aqui já identificou para mim que se trata de uma ceratose seborreica. Então, mediante um procedimento, já me dá mais tranquilidade de realização, porque fica mais simples para poder encaminhar, né, para a área médica responsável, que sem dúvida a remoção da lesão deve ficar por conta do dermatologista, porém a gente sabe que
a natureza da lesão não é grave, então ele já vai com HD possível, né, com uma sugestão de HD para facilitar o tratamento ao dermatologista. E é assim na identificação da coloração do dente, porque muitos dos profissionais que trabalham com estética se esquecem que a fluorescência é fundamental para que a gente possa selecionar de fato a melhor cor, né, para produzir aí as próteses dos nossos pacientes, as facetas. O próprio cimento tem que ter uma fluorescência semelhante ao dente, porque senão vai ficar muito diferente, né, na hora da cimentação ou da reconstituição de fraturas, por exemplo, tá? Então, aqui a fluorescência é a parte fundamental da vida do odontólogo. Tá? E deixo aqui os meus contatos. Espero que todos tenham sido abduzidos pela luz, para aqueles que estão conhecendo agora. E qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigada.